Olá! Começa agora a segunda edição do ano letivo de 2021 do Correspondente Local, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Manuela Roque e nesta edição do Correspondente Local você confere. O valor da passagem do transporte público em Ponta Grossa passa de R$ 4,30 para R$ 5,50, R$ 1,20 mais caro. Organização Mundial de Saúde alerta sobre nova variante do coronavírus, a Ômicron. Retorno de cirurgias eletivas em Ponta Grossa aumenta a demanda por doações de sangue do EMEPAR. E 49ª edição do Festival Nacional de Teatro, o FENATA, marca o mês de novembro em Ponta Grossa. O diferencial é o retorno do público ao teatro. Está no ar o Correspondente Local. O valor da passagem do transporte público de Ponta Grossa passa de R$ 4,30 para R$ 5,50, R$ 1,20 mais caro. Confira agora na reportagem de Maria Eduarda Eures. Na última sexta-feira, entrou em vigor a nova tarifa do transporte público de Ponta Grossa. Confirmado pela Prefeitura no dia 24 de novembro, o novo valor de R$ 5,50 já passou a valer no dia seguinte, dia 25. A passagem, que custava R$ 4,30, recebeu um aumento de R$ 1,20, o que resulta em um aumento de 27,9% em 2 anos desde o último reajuste. O último reajuste foi em 2019, de R$ 3,80, a passagem passou ao valor de R$ 4,30. A passagem reajustada em R$ 5,50 leva a cidade de Ponta Grossa ao ranking das passagens mais caras do estado. Em Curitiba, o valor da passagem é R$ 4,50, Paranavaí R$ 5,40, Maringá R$ 5,00, Londrina R$ 4,25 e Foz do Iguaçu R$ 4,10. Joana dos Santos, estudante de administração, utiliza o transporte público para se locomover ao trabalho e à faculdade. A estudante relata sobre o aumento da tarifa. E no dia a dia influencia principalmente no que eu ganho bolsa, né, com o valor certo para o Vale Transporte. E provavelmente esse valor que dão para o Vale Transporte já não vai mais ser o suficiente, né, para um mês, no caso, e eu provavelmente vou ter que, aumentar os meus gastos, né, do mês, porque eu vou ter que tá colocando um pouco de dinheiro a mais no meu cartão de ônibus. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, no dia que a nova tarifa entrou em vigor, foram 68.898 passageiros que utilizaram o transporte público de Ponta Grossa. No dia da tarifa anterior, foram 69.069 passageiros. Repórter Madu Eures para o Correspondente Local. E o Núcleo Maria da Penha da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o NOMAP UEPG, realiza entre os dias 29 e 30 de novembro um evento online alusivo ao Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. A causa é lembrada em 25 de novembro. Com o tema O Papel da Rede de Proteção, o evento é aberto à comunidade e gratuito. As palestras são conduzidas por assistentes sociais que atuam na Rede de Proteção de Ponta Grossa. Esta é a primeira edição do evento. Organização Mundial de Saúde alerta sobre nova variante do coronavírus, a Ômicron. O repórter Rafael Piotto tem os detalhes. Na última semana foi identificada uma nova variante da SARS-CoV-2, a variante B11529. Nomeada como Omicron, foi classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde no dia 26 de novembro. De acordo com a OMS, o primeiro caso confirmado foi de uma amostra coletada em 9 de novembro de 2021. Esta variante apresenta um grande número de mutações, algumas das mais preocupantes, que sugere um risco maior de reinfecção em comparação com outras variantes de preocupação. Os cientistas ainda buscam responder diferentes questões a respeito da nova variante, como a capacidade de transmissão, o aumento da letalidade e se há algum tipo de redução da eficácia das vacinas desenvolvidas contra a Covid-19.
A OMS afirmou através do documento que o aumento dos casos, independentemente de uma mudança da gravidade da doença, pode representar uma demanda esmagadora nos sistemas de saúde e pode levar ao aumento da morbidade e da mortalidade. O impacto sobre as populações vulneráveis seria substancial, particularmente em países com baixa cobertura de vacinação. Para a população, foi reforçado a necessidade de tomar medidas para reduzir os riscos de infecção pela Covid-19, incluindo o uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento físico, melhoria da ventilação de espaços internos, evitar espaços lotados e, é claro, a adesão à vacinação. Retorno das cirurgias eletivas aumenta a demanda por doações de sangue no EMEPAR. As operações podem elevar em até 30% a urgência por sangue. Segundo a coordenação da unidade, o estoque precisa receber no mínimo 50 bolsas por dia, o que equivale a 80 doadores. As doações diminuíram nos últimos anos. Em 2019, foram quase 15 mil doações. Em 2020, primeiro ano da pandemia, esse número caiu para cerca de 11 mil doações. Neste ano, o EMEPAR não atingiu nem 10 mil coletas de sangue. A média atual de doações gira em torno de 1.000 por mês. Segundo o EMEPAR, o medo de contrair o coronavírus afastou os doadores. Além disso, algumas sequelas da Covid-19 impedem a doação. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Ela é usada em tratamentos, cirurgias eletivas e emergências. O estoque do EMEPAR de Ponta Grossa atende aos 12 municípios da Terceira Regional de Saúde. Doe sangue. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50 quilos, apresentar boas condições de saúde e levar um documento com foto. Quem se vacinou contra a Covid-19 também pode doar. É preciso apenas respeitar os intervalos específicos da doação. 48 horas para quem se vacinou com Coronavac e 7 dias para quem tomou dose da AstraZeneca ou Pfizer. O agendamento pode ser feito pelo endereço que aparece na sua tela: saude.pr.gov.br/doação. Pix passa a oferecer aos seus usuários 2 novos produtos, o Pix Saque e o Pix Troco. Saiba mais com o repórter Rafael Piotto. No último dia 29, começou a valer outras 2 modalidades do Pix, o Pix Saque e o Pix Troco. O Pix Saque irá permitir o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais. Já o Pix Troco também permite o saque de dinheiro, mais associado a uma compra ou a prestação de um serviço. Os estabelecimentos e comércios não são obrigados a ofertar esses novos produtos. A adaptação é opcional. Além disso, o estabelecimento não precisa aderir às 2 modalidades. Pode aderir somente uma ou ambas. De acordo com o Banco Central do Brasil, cada usuário do Pix poderá fazer até 8 saques gratuitos ao mês. Em relação aos limites de saques das 2 modalidades, é de R$ 500 durante o dia e R$ 100 no período noturno. Podem aderir às novas modalidades de Pix os estabelecimentos comerciais, instituições financeiras com rede própria de ATM, que é o autoatendimento, terminais de autoatendimento como caixas 24 horas e entidades que ofertam rede independente compartilhada de ATM. Os últimos dias têm sido de clima abafado em Ponta Grossa. Confira agora a previsão durante a semana com a repórter Maria Eduarda Eures. Na quarta-feira temos o dia com sol entre nuvens e a máxima de 29 graus. Na quinta o céu fica nublado, com a possibilidade de garoa pela manhã. A precipitação é de 2 milímetros. À tarde abre o sol, com chuva que se estende pela noite. A temperatura máxima é de 25 graus. Na sexta-feira, a possibilidade de garoa, com o céu nublado, a máxima é de 23 graus e a precipitação é de 7 milímetros. E no sábado, volta a abertura do sol o dia todo, e a máxima é de 28 graus. As reportagens que integram o correspondente foram produzidas no contexto da pandemia da Covid-19. Com as aulas presenciais suspensas desde março de 2020, estamos redescobrindo o fazer jornalismo de maneira remota. Vale destacar que nossas produções seguem as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Com isso, todas as entrevistas foram realizadas de maneira remota, em conformidade com o distanciamento social. As imagens de apoio, em sua maioria, utilizadas nas reportagens, são anteriores à pandemia e provenientes de bancos de imagens de acadêmicos e projetos de extensão do curso.
49ª edição do Festival Nacional de Teatro, o FENATA, marca o mês de novembro em Ponta Grossa. O diferencial foi a volta do público ao teatro. Veja na reportagem a seguir. Foram quase 2 anos de espera para o tão aguardado retorno aos palcos. Com o avanço da vacinação, o FENATA, Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa, pôde retornar às apresentações presenciais no Cine Teatro Ópera. No ano passado, o festival optou por um formato diferente. Apenas textos teatrais puderam se inscrever. Mas, em 2021, com a flexibilização das restrições contra a Covid-19, o festival embarcou numa nova proposta: apresentar o FENATA de forma híbrida. As peças inscritas foram divididas entre 2 mostras: a principal, ao vivo e com presença de público, e a paralela, gravada previamente e transmitida pelas redes sociais da UEPG. No total, 8 espetáculos foram apresentados no FENATA deste ano. A mostra principal contou com as peças Porco Cane, Uma Visita, da Rabugento Cia Teatral de São Paulo, A Borboleta da Colina, do grupo Difuso de Ponta Grossa, Fada Maria, do grupo Lampejo de Ponta Grossa e O Beijo no Asfalto, da Companhia de Teatro Independente do Rio de Janeiro. Já a mostra paralela foi composta pelas produções Entre o Sol e a Lua, O Compositor, Arara, Gralha e Pinhão e Lune. Todas as peças são de grupos de teatro dos Campos Gerais. Para Ribamar Ribeiro, diretor da peça O Beijo no Asfalto, que encerrou a mostra principal do FENATA, o retorno aos palcos e a presença do público foram essenciais para os artistas que se apresentaram no FENATA. De Rio de Janeiro para Ponta Grossa é uma viagem, né? É uma distância grande, mas ao mesmo tempo era um dos festivais que a gente sabia da importância, né? Como até falei no próprio FENATA agora, no último, vocês têm um grande ouro nas mãos, que é um festival que as pessoas têm um respeito, um carinho, né, muito grande. No ano vocês têm milhões de inscritos, né, para poucos selecionados. Esse ano foi uma coisa que a gente ficou uma felicidade incrível, porque foram só 2 selecionados nacionais, né? Então, o FENATA, sempre que a gente tem algum trabalho novo, a gente manda para o FENATA, que a gente possa participar, e a gente, né, quando a gente retorna com esses prêmios, todos os anos que a gente foi, o mais importante é o reconhecimento dos nossos pares, né, do público. Quando a gente vai lá para o FENATA, as pessoas ficam esperando o que a gente está levando, sabe? À frente da Companhia de Teatro Independente do Rio de Janeiro há mais de 13 anos, Ribamar conta que o processo de criação de uma peça durante a pandemia foi um dos maiores desafios de sua carreira. Quando a gente viu que nós havíamos sido selecionados, né, para o FENATA, a gente não tinha esse espetáculo há muito tempo, né? Ele já tinha sido apresentado antes, né, com um elenco ainda também já teve alguma modificação, mas a gente estava começando do zero, né? A gente estava começando do zero, porque depois desse período, né, desse período ainda pós-pandemia, que a gente está vivendo ainda aos poucos, como é que a gente vai se reencontrar com essas pessoas? Como é que vamos ensaiar? A gente tinha que ter essa precaução, esse cuidado. É um espetáculo que precisa de contato, né? O Beijo no Asfalto, né? Todo o elenco se beija, todo o elenco, né, tem um contato, né? O nosso produtor, que é o José Carlos, falou assim: Riba, será que vai dar para a gente ir? Não é melhor desistir? Eu falei: Zeca, agora é o momento da gente resistir e fazer. Fica tranquilo que as pessoas vão dar conta. Eu tive que pensar num elenco, né, de pessoas que, inclusive, já estavam até um pouco afastadas da CTI. Né? E eu falei, vamos resgatar algumas pessoas, sabe? Então, eu acho que o FENATA acabou promovendo também reencontros. Os espetáculos, entre os dias 8 e 13 de novembro, também permitiram que tanto o público de casa como o que foi ao teatro participasse de forma direta do festival. Neste ano, os vencedores foram escolhidos somente através do voto popular. Por meio de um formulário disponibilizado nas redes sociais da UEPG, o público pôde votar na sua peça favorita das mostras principal e paralela e decidir quem levaria para casa os prêmios da edição. Nivaldo Santana é um dos atores da peça A Borboleta na Colina, campeã da mostra principal deste ano do FENATA. Para ele, o reconhecimento de todo o trabalho da equipe ao longo da pandemia foi muito importante para que o grupo continue a produzir teatro. Por mais que a gente tenha usado muito teatro esse ano para gravar vídeo, a gente abusou um pouco do ópera esse ano. É muito diferente quando tem público, né? E era uma peça estreia, a gente ia estrear uma peça, e uma peça que foge um pouco do naturalismo, do realismo, e a gente não sabe como é a recepção do público. Então,
2 dias antes a gente fica, nossa, mas será que eles vão gostar? Será que, sabe, fica aquele será? E apresentar no FENATA, depois olhar o público, ver pessoas com um crachá escrito FENATA, falar, meu Deus, de novo eu tô aqui. Parecia que o mundo voltou. Falei, nossa, voltou, sabe? Tá voltando. Existe luz no fim do túnel. Além de A Borboleta na Colina ter levado um prêmio para casa, a peça Lune, do coletivo Cacareco de Ponta Grossa, também garantiu o seu troféu de vencedora da Mostra Paralela. Essa volta do teatro, ele só voltou porque voltou público. Porque o teatro, ele faz na presença da pessoa, né? Ele faz porque existe público. Se não existe público, não existe teatro. Porque se o FENATA tivesse sido online, mesmo lá no teatro, mas sem público, talvez seria legal conversar, debater, mas o que aconteceu com o público mesmo com metade do teatro ocupado, é surreal mesmo, é pensar, meu Deus, é possível voltar ao mundo, sabe? Mesmo com as limitações da pandemia, o FENATA segue como o único festival de teatro do Brasil sem interrupções. E até os dias atuais, o FENATA é considerado um dos mais importantes eventos da cena teatral brasileira. Consumo de filmes via plataformas de streaming aumenta, mas há também quem prefira, com todos os cuidados, matar a saudade da poltrona do cinema. Nossa repórter Yasmin Orlovski conta mais sobre. Os cinemas do Brasil já vinham enfrentando crises antes mesmo da pandemia de Covid-19. Grandes nomes como o Cinearte, inaugurado em 1963, e o Guion Center, inaugurado em 1995, fecharam suas portas por falta de verbas e pela falta de público. A pandemia de Covid-19 prejudicou ainda mais a sobrevivência dos cinemas, que precisaram ficar de portas fechadas por quase 2 anos. Durante esse período, a produção de filmes foi afetada, fazendo com que grandes empresas de Hollywood, como a Disney, desenvolvessem suas próprias plataformas de streaming, colocando os cinemas em apuros. Eduardo Franco explica o porquê prefere o streaming e como as plataformas o ajudaram durante a pandemia. Eu prefiro as plataformas de streaming ao cinema porque no streaming eu posso assistir onde e quando quiser. Tem mais títulos e apesar da variedade de títulos, o streaming sai bem mais em conta. A plataforma de streaming que eu uso, ela custa em torno de 2 entradas inteiras no cinema, então o streaming se adapta muito melhor na minha realidade. As séries, filmes e documentários que eu assisti, eles tiveram um papel de distração, alívio e um papel até de informação. O cinema, por outro lado, ele é caro e ele geralmente traz alguma inconveniência, como pessoas falando alto no momento do filme. Um exemplo de como as plataformas de streaming vêm ganhando força são grandes filmes como Mulan, um dos mais aguardados do ano, que foi lançado diretamente no Disney Plus. Outro exemplo é o Oscar de 2020, onde a Netflix, uma plataforma de streaming, foi o estúdio recordista de indicações. A recente reabertura dos cinemas vem com incertezas por parte de alguns consumidores. Muitos ainda não se sentem seguros, mesmo com os protocolos de segurança. Eduardo Franco diz não se sentir totalmente seguro. O cinema também ele se tornou inacessível durante a pandemia, por grande parte da pandemia, e até hoje é um lugar que eu evito frequentar porque ele é mal ventilado, é um lugar fechado. Porém, há pessoas que não aguentavam mais esperar pela reabertura dos cinemas e estão muito contentes por matar a saudade. Matheus Kreppel diz preferir consumir filmes nos cinemas e se sente seguro. Pessoalmente, eu prefiro assistir os filmes no cinema pela experiência. Além de você estar numa sala que já é feita para isso, você também está cercado de várias pessoas que estão ansiosas para assistir o mesmo filme que você, além de toda a parte técnica, já que com a tela grande e o som é uma coisa muito diferente de você assistir o mesmo filme se você estiver numa televisão ou até mesmo num celular. E isso só fica mais importante ainda se você estiver assistindo algum filme blockbuster, alguma coisa com vários efeitos especiais, onde a diferença fica bem mais nítida. Claro que tem alguns pontos negativos, como o preço do ingresso, ainda mais se você não tiver acesso à meia entrada, ou o fato de que alguns cinemas, até principalmente aqui em Ponta Grossa, não oferecem filme legendado. Além de que o streaming também tem os seus pontos positivos, que além de remediar esses 2 problemas, você também tem a opção de assistir as coisas na privacidade da sua casa,
Mas se é alguma estreia que eu tenho interesse, eu geralmente relevo os pontos negativos e prefiro ir ao cinema. E acho que hoje em dia o ponto negativo de maior preocupação é a questão da pandemia. Mas eu pessoalmente me sinto seguro em ir nas salas de cinema com os protocolos de segurança, até porque muitas pessoas parecem que respeitam mesmo o uso das máscaras e o fato de não levar alimentos. Então, mesmo eu consumindo bastante streaming, ainda mais em filmes que eu não tenho muito interesse em ir ao cinema, quando eu tenho essa opção, eu prefiro essa experiência. O Cinema Araújo, de Ponta Grossa, adotou o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e redução da sua capacidade. Segundo uma pesquisa da Nielsen BD, 42% dos brasileiros consomem streaming diariamente e 43,9% consomem uma vez na semana. O streaming ainda é algo novo para o mercado, mas apresenta grande potencial de futuro e pode mudar os hábitos de consumir filmes. Ficamos por aqui com esta edição do Correspondente Local, produção remota do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A vinheta do programa foi produzida de forma remota pelo estudante Yuri Marcinic. Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais, @periódico-UEPG e a nossa página na internet, periodico.sites.uepg.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Correspondente Local. Agradecemos a audiência.